Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. E eu queria começar a pregação de hoje falando primeiro sobre a pregação de domingo passado. O pastor Wesley ele trouxe uma reflexão muito interessante para a gente sobre Moisés na tenda do encontro e Moisés no arraial. Ele trouxe uma explanação, uma palavra, uma pregação que falou sobre a situação de Moisés quando construiu a tenda do encontro, o que acontecia na tenda do encontro e o que acontecia no arraial. Ontem, lá no nosso pequeno grupo amarelo, nós conversamos muito sobre esses dois fatos. E eu creio que o Senhor tem falado poderosamente com a gente através dessa pregação. E no início da pregação, o pastor Wesley falou sobre memória. Quem lembra disso? Ele falou sobre dois tipos de memória no computador. Ele falou sobre a memória permanente e uma memória temporária, né? E eu queria dizer a vocês que o nosso cérebro ele também é assim. O nosso cérebro ele tem uma memória permanente e tem uma memória temporária. Tem uma memória chamada de curta duração, que ela é apagada, e tem uma memória chamada de longa duração, que ela não é apagada. Vocês querem saber um exemplo disso? Querem ver um exemplo disso? Sim ou não? Quem aqui lembra o que foi que almoçou 10 dias atrás? O que você almoçou 10 dias atrás? Hoje é dia 11, no dia 1º de março, o que você almoçou? Não lembra, né? A não ser que seja o aniversário de alguém, aí você lembra, mas em geral você não lembra. Alguém aqui lembra os pais do dia do nascimento do seu filho? Pais e mães. Sim? Lembra? Por que você lembra? Por que você não lembra de uma coisa que aconteceu há 10 dias? E por que você lembra de uma coisa que aconteceu há 20 anos, 15 anos? Por quê? Algo que marcou. Algo que é importante. Algo inesquecível. E a gente conseguiu, pela nossa emoção, pela importância que nós demos a esse fato, esse evento, transportar uma informação da memória temporária para a memória de longa duração. E o pastor Wesley falou sobre isso. E eu quero perguntar a você, em que parte da memória do seu cérebro a palavra de Deus está encontrada? A palavra de Deus no teu cérebro, ela tem encontrado lugar na curta duração, aquilo que você escuta e esquece, ou a palavra de Deus tem encontrado no teu coração o lugar da longa duração, a memória de longa permanência, um lugar onde ela chega e você não esquece? Responda para você mesmo. Por isso, eu e a Lana bolamos esse papel. Não é uma fórmula mágica, não é que vai resolver os seus problemas, não é que os seus problemas acabaram-se. Esse papel, alguém pode ler o versículo que está escrito nele? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Exatamente, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E esse papel é para que você guarde na sua Bíblia e que você anote hoje e nas próximas pregações e nas orações e nos louvores palavras de Deus que falem com você, para te estimular a ler, a reler, a ler de novo, para te estimular a transportar aquilo que vem do céu, da memória de curta duração para a memória de longa duração. Quem aqui já passou por uma experiência em que o Senhor falou com você? O Senhor falou com você. Algo que só o Senhor sabia, algo no seu íntimo, às vezes através de uma canção, às vezes através de uma pregação, às vezes um irmão que vai orar por você e o Senhor revela, às vezes através da palavra, o Senhor traz uma palavra que só Ele poderia dar. Quem já passou por isso? Quem lembra exatamente todas essas palavras? Lembra, eu lembro de tudo o que o Senhor me disse ao longo da minha vida com o Senhor. Quem tem coragem de dizer assim, eu lembro de tudo? Não. Por quê? Porque a gente corre um risco de não transportar para a memória de longa duração. E aquilo que é temporário, por mais precioso que seja, se torna como o almoço de 10 dias atrás. A gente comeu e esqueceu. O bocado comido, bocado esquecido. Então esse papel, a gente vai trabalhar com ele durante a pregação de hoje.
E eu peço que você anote, ele está pautado dentro. Você pode colocar seu nome na capa e eu peço que você escreva nesse papel aquilo que vai te segurar no dia da angústia. Aquilo que vai ser uma injeção de fé no dia da tribulação. Esse papel, não esse papel, mas a palavra escrita nesse papel, ela vai ser uma injeção de ânimo no dia que você estiver fraco, no dia da luta, no dia da dor. Esse papel, o que está escrito nele, vai te trazer consolo, assim como esse texto trouxe na vida de Jeremias. Esse texto ele foi escrito num momento muito difícil da vida de Jeremias. Ele estava vendo tudo acabado. Não tinha mais jeito, não tinha mais solução. A Jerusalém do Senhor estava agora na Babilônia. Os muros da gloriosa Jerusalém estavam caídos. As suas gloriosas portas do rei Salomão agora estavam queimadas. E ele começou a se lamentar. Ele se lamentou tanto que ele escreveu um livro chamado Lamentações. E aí você começa a ler esse livro de Lamentações, você diz assim, eu estou lendo aqui, Senhor, porque o pastor mandou, mas eu não estou absorvendo nada do que está escrito aqui. Aí você lê o capítulo 1, você lê o capítulo 2, é só lamentação. Aí você lê o capítulo 3, aí quando chega lá no versículo 20 do capítulo 3, aí uma luz se acende. Aí ele diz assim, diante de todo esse caos que está acontecendo ao meu redor, diante de toda a desgraça que aconteceu com Israel, diante desses muros caídos e portas queimadas, eu decido trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. 2 pontos. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Você entende isso? Do mesmo jeito que essa palavra trouxe uma revelação a Jeremias, eu convido a você e a mim que nós tenhamos palavra de Deus que seja solução e salvação para as nossas vidas. Amém? Então vamos ler o texto da pregação de hoje. Mateus 13, 44. Esse texto de Mateus 13 é um capítulo só de parábolas. Parábolas, para quem não tem ainda uma intimidade com essa palavra, significa analogias ou histórias que Jesus contava para aproximar o reino de Deus das pessoas. Uma linguagem acessível, uma linguagem popular, falando de agricultura, falando de plantas, falando de peixes. E aí o Senhor falava dessa forma para que as pessoas entendessem. Posso ler? Amém? Mateus 13, 4. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Como esse é um versículo, eu vou ler de novo. O reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Esse texto ele tem falado muito ao meu coração, ao coração da Alana, desde 2008, quando nós noivamos. 12 anos atrás, vai completar agora no dia 23 de maio, 12 anos do nosso noivado, esse texto ele falou muito no nosso coração e desde então esse texto está gravado aqui na parte interna da nossa aliança de noivado e de casamento, né? Na minha e na dela tem a letra A, de Alícia, e tem Mateus 13, 4. E tem no meu nome, na minha tem Alana e na dela tem Timóteo. Porque esse texto ele fala sobre uma disponibilidade, uma disposição do coração daquele que quer conquistar o reino de Deus. Eu pergunto a você aqui, quem que está aqui nessa igreja? Quem está aqui nessa igreja e quer conquistar o reino de Deus? Amém. Todos? Todos? Eu vou perguntar de novo, eu não senti muita firmeza não. Quem está aqui nessa igreja e quer conquistar o reino de Deus? Amém. Amém. Aí Jesus diz, o reino de Deus é como um homem que achou um tesouro no campo, o escondeu, foi e com alegria vendeu tudo que tinha, comprou o campo e se alegrou. Comprou o campo e viveu no campo. Gente, nós vivemos num tempo em que nunca na história
houve um tempo como o nosso tempo, no sentido de quantidade de informação da palavra. Nunca na história da igreja, desde Atos 2 até hoje, nunca houve um tempo em que se tem tanto conteúdo de palavra à disposição das pessoas. Você coloca no YouTube, tem pregação de todo jeito. Você liga o rádio, tem pregação de todo jeito, ministração, louvor. Você tem opções no Instagram, nas redes sociais, Facebook, de todo jeito, de toda sorte, programas de televisão, rádio, internet. Nunca antes na história desse país, parafraseando um antigo político, se teve tanto conteúdo e tanto acesso a conteúdo da palavra. Sim ou não? Aí eu pergunto a você, a Bíblia diz que a palavra gera fé. Sim? A Bíblia diz que a fé agrada a Deus. Porque a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá. A palavra gera fé, a fé agrada a Deus. E a Bíblia diz em João capítulo 14 que aquele que agrada a Deus, aquele que guarda essa palavra, ele recebe das manifestações de Cristo. João 14, 21. Então, ora, se nós vivemos a geração de maior conteúdo de palavra, logicamente nós somos a geração de maior manifestação de Cristo, de maior impacto na sociedade. Sim ou não? Sim. Não. Nos dias de Pedro, na igreja primitiva, havia um impacto muito maior da igreja ao seu redor do que nos dias de hoje. Nos dias dos apóstolos, nos dias da igreja perseguida, nos dias em que a igreja estava apertada, a igreja do Senhor conseguia, na minha visão histórica, impactar muito mais a sociedade à sua volta do que a igreja de hoje. A igreja de hoje, ela tem se tornado mais parecida com o que está lá fora, do que ela tem transformado o que está lá fora à imagem e semelhança de Deus. Isso é triste. É o contrário. No grande conteúdo da palavra, onde era para estar todo mundo cheio de fé, cheio de poder, cheio de manifestação do Espírito Santo, acontece justamente o contrário. A igreja se enfraqueceu, a igreja perdeu perna, a igreja perdeu força, e a igreja, por muitas vezes, eu digo isso com o coração chorando, sangrando, tem se tornado parecida com o mundo. Tem se tornado parecido com o que está lá fora. E não tem se tornado a imagem e semelhança de Jesus. Por quê? Pergunto a você, por quê? Pergunte para o seu irmão do lado, por quê? Você concorda comigo? Ou sou só eu que penso assim? Pior que é mesmo? Ou então só diz assim, né? Pior. Pior. Por quê? Por que que diante de tanta palavra, de tanto rádio, de tanta internet, de tanta televisão, de tanto Instagram, de tanto ministro de louvor, a igreja do Senhor não tem conseguido ter a mesma proporção de poder de Deus, de palavra de Deus, de atos de fé, de milagres, sinais, prodígios e maravilhas? Por quê? E eu respondo a você, baseado na pregação do pastor Wesley, domingo. Porque a gente tem guardado a palavra de Deus na nossa memória temporária. Assim como o almoço de 10 dias atrás. Você come e você se esquece. Você aproveita, você se alegra, mas você perde. Você escuta, às vezes você se emociona e chora, mas não fica nada. Passa. Aí você pergunta, rapaz, lá no acampamento houve um momento em que eu chorei, em que eu me quebrantei, em que alguém, um irmão ou o pastor foi lá, orou por mim e o Senhor falou. O que foi que o Senhor falou mesmo? Mas eu chorei. Mas naquele dia eu me enchi tanto de fé. Naquele dia eu fiz um pacto com o Senhor, mas o que foi que ele pregou? Você entende como às vezes a gente se lembra mais da emoção que nós sentimos do que daquilo que realmente foi a essência de Deus para gerar um trampolim espiritual nas nossas vidas. Eu estou aqui nessa noite, não para trazer uma palavra de tristeza, mas para dizer assim, meus irmãos, se nós mudarmos de atitude, se nós virarmos a chave, se nós aprendermos a guardar essa palavra, poderosa será a obra de Deus no nosso meio. Porque a palavra de Deus gera fé, a fé agrada a Deus, e quando agradamos a Deus, Ele manifesta a sua glória no nosso meio. Então a questão agora é a gente aprender a guardar.
Aprender a guardar e aprender a valorizar, porque o Senhor não trabalha com desperdício. O Senhor disse assim, olha, não se coloca um pano novo no meio de um tecido velho, porque o pano novo ele vai se encolher quando ele vai ser lavado, não é? O pano novo não se encolhe. E o pano velho? O pano velho, ele não se flexibiliza. O pano velho, ele está velho. Ele já encolheu o que tinha de encolher, já esticou o que tinha de esticar. Ele está rígido, ele está inflexível. E quando o pano novo se encolhe, o velho se rasga. Não se coloca vinho novo em odre velho. O couro velho que não se distende, o couro velho que está parado, o couro velho que já está ressecado. Quando o vinho fermenta, o couro rasga e desperdiça o couro e o vinho. Jesus disse, o novo, ele deve ser colocado no novo. É pano novo no pano novo, remendo novo, o vinho novo no odre novo. Renovai, pois, a vossa mente, transforma, não se acomodeis com esse século, esteja renovado a cada dia, sedento a cada dia, quebrantado a cada dia, com fome a cada dia, renovado a cada dia na presença do Senhor. O que nós fazemos com algo precioso? Você tem uma coisa cara em casa? Tem uma coisa cara, sim. O celular é caro? Hoje em dia um celular bom? É sim. É caro, gente. Eu acho. É caro. O celular normal, assim, já é caro. Eu acho. Coisa tão pequena, né? Aí você compra o celular. Compra o celular. Caixinha e tal. Bonitinho, fone. Carregador. Aí você deixa na calçada. Sim ou não? Deixa na calçada e entra. Por quê? Por quê? Porque ele é precioso. Aonde a palavra de Deus está sendo guardada no nosso coração? Será que a gente está guardando a palavra nas calçadas da vida? Nas calçadas da memória? Mateus capítulo 13, Jesus disse, o homem saiu a semear. E ele lançando a semente veio o pássaro e... O pássaro roubou a semente. O pássaro levou a semente. Mas aqui nesse texto de Mateus 13, 4, a Bíblia fala de um certo homem. E esse certo homem, ele não deixou o pássaro roubar o tesouro. Ele não deixou o ladrão roubar o tesouro. Ele achou o tesouro, ele escondeu o tesouro, ele vendeu tudo que tinha e ele comprou o campo e ele guardou, ele protegeu, ele colocou aquele tesouro no lugar mais seguro que ele poderia colocar. Ele guardou, ele entrelaçou, ele disse, esse tesouro é meu, eu recebo esse tesouro, eu vou lutar por esse tesouro, eu vou batalhar por ele. Essa palavra, ela é o tesouro, esse é o reino de Deus proposto. Ela é preciosa, ela livra casamentos, ela livra jovens, livra crianças, ela transforma corações, ela tira pecado de dentro do pecador, ela tira o desejo do assassinato de dentro do assassino, essa palavra tira o pecado de dentro do homem, essa palavra tira o álcool do coração do alcoólatra, essa palavra ela é poderosa e ela é eficaz. Essa palavra ela não consiste de vãs filosofias, essa palavra é poder de Deus que tira o pecado de dentro do homem. Ela é preciosa. Ela é tão preciosa. Mas o que nós fazemos com ela? Será que ela não vira o almoço da semana passada? Ah, que pregação maravilhosa. Que foi mesmo, hein? Que foi? Não, peraí. Eu vou tá bem aqui. Esquece. Como nós estamos guardando essa preciosa palavra de Deus? O Salmo 119 é um salmo que se alinha com um certo homem. A Bíblia não diz o nome dele, então eu vou chamar ele de certo homem. Eu poderia chamar de homem certo, mas vou chamar de certo homem. Salmo 119. Vamos ler o Salmo 119? Vamos? Estou brincando, é muito grande. O Salmo 119, versículo 11, ele diz assim, a tua palavra, Senhor, eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Ela diz que quando o pássaro vem e rouba a palavra, nós estamos sujeitos ao pecado e à vida do mundo, mas quando nós guardamos e escondemos essa palavra, o pecado não reina sobre nós, porque a tua palavra, Senhor, está escondida no meu coração. Quando vem o desejo do pecado, está escondido dentro de nós a preciosa, a poderosa, a maravilhosa, imarcessível palavra de Deus. Mas quando ela está longe,
Quem aqui já viveu momentos em que a palavra estava longe do seu coração? O que é que o pecado faz com a gente? Chama, roda, faz o que quer, pinta e borda. E você vira mais um. Mas quando a palavra está escondida e guardada, nós somos cheios de fé, cheios de atitudes espirituais para prevalecer contra as coisas do mal. O que nós temos guardado, gente, na nossa memória? Nossa memória, nós conversamos ontem no PG Amarelo, que o nosso coração, ele é o alvo de uma briga espiritual. Há uma guerra espiritual cujo troféu é o meu coração e é o teu coração. De um lado, o nosso Criador, aquele que fez o nosso coração. De um lado, o Senhor, os seus anjos, o Espírito Santo, Jesus Cristo. Do outro lado, Satanás, seus demônios, o mundo, a Babilônia desse século. O pássaro que rouba a semente. E o nosso coração lá no meio. As nossas vontades, os nossos desejos, a nossa memória. O que tem estado na memória das pessoas do mundo hoje? O que tem estado? O que as pessoas mais lembram? O que as pessoas mais falam? Hoje lá no hospital, quarta-feira de manhã, o assunto mais falado. Coronavírus? Não. Quarta-feira de manhã, depois da terça-feira à noite, Big Brother. Big Brother. Todo mundo falando de Big Brother. Lembrava a porcentagem, a fala, o que foi que disse. Futilidades. O que é que tem guardado na tua memória? Às vezes a gente vê pessoas conversando tão acaloradas sobre determinados temas. Olha, gente, nessa época eu te dou 5 minutos aí do Cid Gomes, era tanta gente acalorada, um defendendo um lado, outro defendendo outro lado. E as pessoas estão cheias de informações, e lembrando de número de lei, e lembrando e se exaltando, e a jugulazona aqui palpitando, e eu sem querer tomar partida, eu pensava, será que nós gastamos a mesma energia para lembrar da palavra de Deus e das coisas do céu? Será que nós somos capazes de fazer a jugular dilatar para defender o reino de Deus e a vontade de Deus na terra? Será que nós somos capazes de decorar textos bíblicos como pessoas decoravam leis ou falas de deputado A, B ou C, para dizer assim, existe um reino dos céus e eu te apresento o reino de Deus? Será? Será que a memória do mundo tem invadido a memória da igreja? Ou será que a memória da igreja tem conseguido contagiar a memória do mundo com a palavra de Deus e o seu reino? Pergunta. Nossa memória corrompida pelo pecado, ela tende ao mal. Ela tende a lembrar de mágoas, não é? Quando você lembra de um relacionamento que você tem com uma pessoa, a primeira coisa que vem na sua mente são coisas boas ou coisas ruins? A tendência do mundo. Fulano é gente boa, mas... Rapaz, eu gostava daquela pessoa, mas... Aquele dia... O café cheirava. Ela bateu na porta e disse, 2 pontos. Né? A nossa memória, ela tende a reter aquilo que é mal. A memória corrompida, a memória do pecado, ela tende a olhar para os relacionamentos de pessoas que nos amam e só exaltar aquilo que é mal. Eu tenho um bom relacionamento com a igreja. Mas se por acaso eu pisar na bola com algum dos irmãos, a tendência do irmão é lembrar daquela pisada na bola e esquecer tudo que já vivemos de bom. Essa é a memória corrompida pelo pecado. Se você tem um relacionamento com alguém dentro da igreja e você olha para essa pessoa só se lembrando do que ela fez de mal para ti, em detrimento de tudo que ela fez de bom para ti, eu te digo, a sua memória precisa ser curada e nós estamos aqui nessa noite para profetizar memória curada sobre a igreja do Senhor. Jesus disse, fazer isto em memória de mim. O que é que Jesus estava dizendo? O que era que ele estava dizendo isto? O que era? Fazer isto em memória de mim. O que era que ele estava dizendo? O que é que ele estava fazendo naquela hora? A Santa Ceia. E o que é que significa a Santa Ceia, senão um só coração? Comunhão. Ali estava o pescador, o cobrador de impostos, o discípulo mais maduro, o discípulo mais intempestivo. Ali estavam os discípulos de todo jeito. Mas Jesus disse assim, em mim vocês são um. E façam isso em memória de mim.
Porque se a gente fizer isso em memória da mágoa, se a gente fizer isso em memória do que aconteceu de errado, a gente não faz não. Aí fica uma igreja desequilibrada, uma igreja cheia de pecado, uma igreja cheia de mágoa, uma igreja cheia de resistência. Mas quando nós dizemos assim, eu te dou um abraço, meu irmão, eu sou um contigo, em memória dele, eu estou dizendo, o que ele fez na cruz chegou aqui, o sangue de Jesus respingou em mim, e nós podemos agora ser um só coração no Senhor. E as nossas diferenças se vão, e o pescador se abraça com o cobrador de imposto, e o discípulo mais agitado agora é o mais manso, e a igreja do Senhor cresce, porque nós fazemos em memória dele. É noite de curar nossas memórias. É noite de curar as nossas memórias. O que é que nós guardamos? O que foi que a mulher de Ló guardou no seu coração? Como é que estava a memória dela? Quem conhece a história aqui da mulher de Ló? Ela morava numa cidade muito boa, santa, dava gosto, chamada Sodoma e Gomorra. Cidade terrível. E o Senhor disse a Abraão, meu juízo chegou nessa cidade e ela vai ser destruída. Aí Abraão, Senhor, se o Senhor encontrar 40 pessoas aí, ó, sangue bom, gente fina, o Senhor dispensa esse juízo? E aí os anjos disseram, sim. Aí Abraão olhou para os anjos, olhou para a cidade. 30. Aí, tá bom, 30. Aí ele, e 20? Aí tá bom, Abraão, 20 homens ou mulheres fiéis eu dispenso. Senhor, me leve a mal não, mas 15. Aí o anjo, tá bom, 15. 10. Ele foi diminuindo, até que Abraão não tinha mais argumento. Aí ele disse assim, pois avisa só o meu sobrinho Ló que o Senhor vai destruir a cidade. Livra só o meu sobrinho Ló. E aí os anjos vão passar a noite na casa de Ló. Pecado terrível. E aí Ló protege aqueles anjos. É preciso que as pessoas fiquem cegas ao redor da casa, porque eles queriam invadir a casa de Ló. Depois você lê isso na Bíblia. E aí, nesse conflito de Ló e da mulher de Ló, Ló convence sua mulher e suas filhas a fugir de casa, a fugir da destruição. Ele convence a sua família a ser livre do mal. Mas ela estava correndo com os pés para longe, mas o seu coração estava no pecado. E ela olhou para trás. O que significa esse olhar para trás? Significa a memória do desejo. No original da palavra, olhar para trás, nesse caso, significa desejar o passado. Desejar as coisas de trás. Ficar com pena do que está abrindo mão. A Bíblia diz que o homem que conquista o reino de Deus, o certo homem, é aquele que vai e vende com alegria tudo que tem. Aquele que abre mão com alegria. Aquele que se livra do pecado com alegria. Aquele que sai de uma situação de lamaçal com alegria. Aquele que perdoa com alegria. Aquele que se desfaz do mal. Aquele que abraça seu irmão. Aquele que dá dinheiro para a igreja. É assim que é conquistado o reino de Deus. É na atitude do coração. Mas Timóteo, eu não consegui chegar nesse nível, mas dê o passo que o Senhor vai te abençoar. Somente se livre da memória do mal. Somente não deixe as raízes de amargura tomarem conta da tua memória, da tua mente e do teu coração. Porque tudo que o mundo valoriza são enganos de valores. Eu perguntei a uma amiga, mas por que vocês falam tanto de Big Brother? Pelo amor de Deus, coisa chata. Eu perguntei para ela desse jeito, rapaz, que negócio mais coisado. Futilidade. Aí ela disse, peraí, a Globo conseguiu fazer o maior Big Brother da história. Conseguiu ressuscitar o Big Brother. Eita, mano. Sabe o que é isso, gente? Enganos de valores. Engano de valores. O diabo, ele é o rei da ilusão. Ele é o pai da mentira. Ele consegue colocar uma coisa muito bonita por fora de uma coisa que por dentro está apodrecida. Ele consegue capear aquilo que está terrivelmente podre. Um dia desse eu passei por uma situação dessa.
Examinar um paciente um pouco mole, mal, coisado. Te examinando um paciente meio fora de si. Te olhava. Quem passava despercebido assim, parecia que ele estava dormindo. Mas quando você chamava, ele não respondia direito. Tinha passado por uma cirurgia grande. Aí a gente já ficou de orelha em pé. Aí eu disse, rapaz, esse cara não está bem, não. Eu pensei, não, está bem, tá não. Esse cara não está bem, não. Não, ele está só dormindo, está sonolento, tomou um remédio. Rapaz, esse cara não está bem. Ele não está bem. A gente foi lá na sala do staff. Professor, o paciente não está bem. O professor chegou lá e examinou. Centro cirúrgico agora. Agora. Por fora, gente, uma barriga com uma cicatriz da cirurgia, mas bem direitinha. Quando chegou no centro cirúrgico, que abriu a cirurgia. Fezes. Um fedor terrível. É assim que o inimigo faz. Ele consegue enganar, engabelar. Ele consegue fazer com que você ache bonito aquilo que é feio. Ele consegue fazer com que o homem adore aquilo que por dentro são fezes, aquilo que é lixo. Ele consegue empurrar a goela abaixo da sociedade aquilo que faz mal, aquilo que mata, aquilo que destrói. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Filho de Deus veio para trazer vida e vida em abundância. Mas a igreja não pode se deixar enganar, gente. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a noiva do Cordeiro. Nós não podemos ser iludidos com esses enganos de valores. Nós não podemos, daqui a pouco, estar valorizando as coisas que o mundo aplaude, que o mundo bate palma. Nós temos que ter cuidado, até que a gente reposta na internet frases com pensamentos anti-Deus, frases com pensamentos anti-Cristo, frases com pensamentos que têm ideologia centrada no homem e na mulher. Domingo, dia da mulher, a frase mais destacada no Instagram, inclusive por pessoas cristãs, foi lugar de mulher onde ela quiser. Isso aparentemente é uma frase bonita, né? Lugar de mulher onde ela quiser, ou seja, o homem não pode oprimir a mulher, o que é verdade. Mas o que é que diz a palavra de Deus? Será que a palavra de Deus diz assim, homem, me obedeça, seja fiel a mim, obedeça a minha palavra. Mulher, faça o que você quiser. É assim que está escrito? Gente, lugar de mulher, cristão, lugar de mulher, YouTube, lugar de mulher é onde Deus quiser. Lugar de homem é onde Deus quiser. Lugar de menino é onde Deus quiser que o menino esteja. Nós não estamos mais nos governando, nós estamos agora debaixo do governo daquele que é o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte e o Pai da eternidade. A gente tem que ter cuidado porque a gente acaba sendo enganado, ludibriado pelos valores do mundo, porque não guardamos a palavra. E quando nós não guardamos a palavra, nós estamos sujeitos a guardar qualquer coisa. Qualquer coisa que apareça, a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando. E aí aquilo que é muitas vezes lixo, ao invés de colocar para a calçada, para o caminhão do lixo levar, a gente coloca para dentro de casa. E pega o que é precioso e coloca na calçada para o caminhão do lixo levar. Forte, não é? Mas é verdade, não é? O desafio da pregação de hoje é trazer sobre nós, sobre a igreja do Senhor, a cura sobre a nossa mente, a cura sobre a nossa memória. Dizer assim, Senhor, como o pastor Wesley pregou no domingo, eu quero ter na memória aquilo que o Senhor me diz lá dentro da tenda do encontro. Eu não quero ter a memória do arraial, porque o arraial está morto. O arraial não tem poder de Deus, o arraial é a linguagem do dia a dia, o arraial é o lugar comum, mas lá na tenda do encontro a minha mente é restabelecida, agora em Cristo, na pedra angular, na pedra principal, em Jesus Cristo. Você não está mais baseado agora em filosofias humanas, em ciências, em medicina, em psiquiatria, porque tudo isso um dia foi, hoje é de outro jeito, daqui a 2 anos muda de novo, isso tudo é flexível e muda. Mas a Bíblia diz que no Senhor não há mudança nem sombra de variação. O Senhor foi, é e sempre será Deus perfeito. O Senhor é e sempre será Deus perfeito. A medicina hoje amanhã muda, depois é outra doença, outro remédio, outra coisa, depois aquilo que você pensava que era certo, não era mais. Não é assim? Primeiro o café pode, depois o café não pode, depois o ovo é 1 por dia, depois pode 10. Não é assim. E vai mudar de novo. Tem um menino quase
criando pena, tanto comer ovo. Muda. Mas na palavra de Deus não há mudança e não há sombra de variação. Porque ela é perfeita. Nela é a rocha. Você pode construir sua casa em cima dela tranquilo. Porque vai chegar a tempestade, sim ou não? Chega a tempestade na tua vida, não? Ou você está na Disneylândia? Chega a tempestade. Chega o dia mau. Chega o vento forte. Chega as enchentes da vida. Chega na porta da nossa casa. Mas aquele que tem a sua casa firmada sobre a rocha não será destruído, não será abalado. Porque há uma cidade onde o Senhor habita nela. Essa cidade, irmão Roberto, ela está no Salmo 46. Salmo 46, ele fala do caos. Depois você lê em casa. Salmo 46, ele fala do caos. Como é o caos, meu amigo Célio? Ele diz assim, ó, os montes se lançam na terra. Ele diz que o fogo consome os mares. Ele fala de uma força da natureza tão grande e de grande destruição. Aí ele vai, e você começa a ficar um pouco assim, né? Rapaz, que é isso? O que era que estava no coração desse salmista, né? Os montes se lançando na terra, tudo acontecendo de errado, o fogo consumindo as águas, uma coisa terrível. Aí ele diz assim, mas há um rio que alegra a cidade do nosso Deus. E o Senhor habita no meio dela. Aí, opa! Quer dizer que no meio do caos da vida, existe uma cidade que é guardada por Deus? Sim, existe. Essa cidade é habitada por aqueles que guardam a palavra do Senhor. Pela igreja que se levanta nos últimos dias e diz, eu vou usar a minha memória para trazer aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim e elas são a causa de nós não sermos consumidos. E ela se renova a cada manhã. Eu vou trazer isso para a minha memória. Eu vou colocar isso na minha memória. Eu vou transportar esse arquivo do temporário para o fixo. E no dia mal, eu vou levantar a minha voz e vou dizer, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará o Senhor. No dia que o meu coração estiver ansioso, que eu arregalar o olho deitado na minha cama, que o meu coração começar a acelerar sem motivo, quando eu estiver preparado para brigar deitado numa cama, eu vou me lembrar de Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma. Perto está o Senhor. Antes sejam as vossas crises, as vossas lutas conhecidas de Deus por meio de oração, súplica e ações de graça. E a paz que excede todo entendimento humano guardará a vossa mente e o vosso coração. Você entende isso? Que baseados na palavra nós temos um remédio para as crises humanas. Você entende que ainda que a tua mãe te abandone, o Senhor jamais te abandonará. Você entende que a palavra de Deus ela é um remédio necessário, ela é preciosa. Ela tem mantido a igreja do Senhor de pé ao longo de anos e de anos. A poderosa e preciosa palavra de Deus. Aí eu pergunto mais uma vez, no começo da pregação, o que nós temos feito com ela? Será que ela está fazendo parte só de uma memória temporária, que depois o vento leva? Segundo Mateus 13, o pássaro vem e rouba a semente. E leva a semente embora. Nós estamos correndo esse risco aqui. Estamos. De repente essa palavra é pregada, ser roubada pelo pássaro. E quando for 10 horas da noite, a gente vê um papel desse boiando na piscina. Lá estavam as palavras, os princípios. A gente vê corações dispersos, corações distantes de Deus. Corremos esse risco. Depende de quem? De nós. Colocar essa semente em terra fértil e dizer, eu vou aguar essa semente. Eu vou ler essa palavra, eu vou me alimentar dela. No dia mau eu vou me lembrar dela, no dia bom eu vou me lembrar dela. A minha vida é em adoração ao Senhor. Eu vou apagar da minha memória a conversa do arraial. Eu vou apagar da minha memória a fofoca do arraial. Eu vou apagar da minha memória o disse-me-disse do arraial. Eu vou apagar da minha memória o mimimi do arraial. Eu vou apagar da memória as besteirinhas, as picuinhas. E eu vou trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Eu vou perdoar o meu irmão em memória de mim, diz o Senhor. Eu vou amar o meu irmão em memória de mim. Eu vou curar minha memória em memória dele. Porque ele é perfeito, ele é fiel, ele não nos abandona. Não é memória do Timóteo, porque o Timóteo é falho. O Timóteo vai te decepcionar. Não é que eu posso te decepcionar. Eu vou te decepcionar.
Nós estamos caminhando aqui em igreja, juntos, todo acampamento, quarta, domingo, pequeno grupo. Mas é claro que eu vou te decepcionar. Mas é óbvio que eu vou talvez te decepcionar mais do que trazer algo que é bom na tua vida. Porque eu sou falho e sou humano. Mas Ele é perfeito. Então faça tudo na igreja, em memória dEle, em comunhão a Ele, o corpo dEle, no sangue dEle, porque Ele é fiel, o Senhor é bom e a sua palavra permanece para sempre. Você entende isso, gente? A nossa memória se corrompe quando nós começamos a tentar entender as pessoas e as coisas na carne, no arraial. Aí você pensa assim, tá vendo? Lá vem ele, nem falou comigo direito, falou isso comigo direito, também não. E quando ele falar comigo no WhatsApp, eu devo dar um gelo nele. Carnalmente. Pagando mal com mal, tentando devolver. Quando o teu coração começar a pender para esse lado, você começa a se lembrar. Lembra daquele dia que ele foi tão legal. Lembra daquele dia que ela foi tão legal. Lembra daquele dia. E se ele nunca tivesse sido tão legal? Aí você diz assim, Jesus é tão legal. E ele me perdoou. E ele me amou. E eu era todo coisado, agora eu estou me descoisando. Né? Por que nós devemos guardar? E aqui nós estamos encerrando a palavra. Por que nós devemos guardar a palavra? Primeiro porque ela é preciosa. Porque ela traz vida. Porque essa palavra ela chega no teu ouvido. Olha esse papel, viu? Escreva se você quer. Se você acha que está falando contigo alguma coisa, vai escrevendo. Essa palavra ela chega no teu ouvido e diz assim, ó. Haja vida. Haja luz. Haja direção. Haja consolo. Haja sabedoria. Haja transformação. Do que é que você precisa? Tudo que você precisa está na palavra de Deus. Está em Cristo. Essa palavra chega no teu ouvido e diz assim, haja libertação. Haja cura. Haja perdão. Haja vida. Haja vida. Haja vida de Deus. Você pode tentar organizar a tua vida do teu jeito, mas ela nunca terá vida. A vida diz assim, filho do homem, profetiza aos quatro ventos da terra. Haja vida sobre esse vale de ossos secos. Haja vida. É uma palavra que vem do céu e ela ecoa na terra dos quatro cantos. A Bíblia está dizendo assim, de leste a oeste, norte a sul, vem uma palavra sobre a tua vida e diz, haja vida, se organize, haja movimento, haja adoração, haja dinâmica de Deus. Quando nós tentamos organizar as coisas do nosso jeito humano e carnal, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Você pode até deixar bem direitinho do seu jeito, mas não vai ter vida, porque a vida é um sopro que vem do céu. A gente tem certos bonecos lá da faculdade que a gente dá bom dia e botar. Boneco, gente, coração bate, ele fala, ele tosse, ele reclama, o coração dele fica em arritmia, ele fala o sintoma, ele tem veia, você pega acesso, você entuba, você ventila, você ausculta o pulmão. Bonecos. Tudo que o homem consegue fazer na sua altíssima tecnologia e inteligência. Mas não tem vida. Quem já ouviu falar daquelas baby o que, Alana? Não. Baby born. Reborn. É uma tribulação. Você pega a foto de uma criança, seu filho, aí ele bota lá várias fotos aqui, manda para uma empresa. Eu acho que custa cerca de... 800 mil por aí. Não, é menos. Eu acho que é uns 5 mil reais. 5 mil reais. Aí eles mandam para sua casa o seu filho, naquela idade, no seu peso, tudo direitinho. O brilho do olho, a cor do olho. Mas não tem vida. Mas não tem vida. Sabe o que é que o homem consegue fazer? No máximo, uma imitação de vida. Mas a palavra de Deus olha para a tua situação e diz assim, haja vida. Haja luz. Haja orientação. Haja cura. Haja libertação. Haja movimento. Mas isso, se a palavra estiver guardada, nós queremos, meus irmãos, ser alvo do Salmo 91. E eu vou ler aqui o Salmo 91. Quem quer ser alvo do Salmo 91? Diz assim, ó. Pois ele livrará do laço passarinheiro. Quem quer? Amém. Não. Tá bom. Só quem quer diz amém. Pois ele te livrará do laço passarinheiro. Amém. E da peste perniciosa. Amém. Ele cobrir-se-á com tuas penas. Amém. E você estará seguro. Amém. O Senhor será o teu escudo. Amém. Você não será afetado pelo terror noturno. Amém. Vão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém.
Todo mundo quer. Nenhum mal te sucederá, nem peste de dia, nem flecha de noite, nem nada, e você está guardado, e vai cair de um lado, e vai cair do outro, e você está de pé, e você se enche de fé, e eu quero o Salmo 91, e eu abro na minha sala, e eu boto lá, e está aberto, e eu boto em todo canto, e está lá. É assim? Não. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que o pastor Wesley pregou domingo, que entra na tenda do encontro e não sai mais de lá. Se você quer ter os benefícios da palavra de Deus, esteja alinhado, guardado dentro do coração de Deus, porque aquele que guarda a palavra é guardado pela palavra. Aquele que guarda a palavra é guardado pela palavra. Você quer que o teu filho seja guardado por Deus? Pois empurra a palavra de Deus no coração dele. Bota a palavra de Deus. Porque sabe por quê? Sabe por quê? Só para ficar assim, bem eloquente. Porque o teu olho tem um limite. Ninguém consegue aqui ficar 24 horas de olho no menino. Tem um ditado popular, está lá em 3 Timóteo, que diz assim, menino cega. Não tem esse ditado, menino cega? Pai, eu estava lá e a menina cega. Ou seja, quando você menos espera, o menino foge do seu controle. Quando você menos espera, fugiu. E foge, porque vai para a escola. Não é? Vai ou não vai? É normal. Vai estudar. Vai fazer um balé, um futebol. Vai para a casa de alguém. E foge do seu controle. E sai da sua guarda. Mas a palavra de Deus diz em Salmo 91, que aquele que guarda a palavra é guardado pela palavra. E para a palavra de Deus não há limites. Aonde você estiver, você está guardado por ela. Aonde o teu filho estiver, se ele tiver palavra dentro, ele vai ter palavra fora. E ele vai estar guardado e livre da palavra. Você vai poder dizer, meu filho, o Senhor te livra do laço do passarinheiro, meu filho. O Senhor te cobre com as tuas asas, meu filho. O terror noturno não te assustará, meu filho. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E meu filho, você não será atingido, porque a palavra de Deus está dentro de você. Mas sabe qual é o problema da igreja de hoje? É que a gente quer viver todos os benefícios da palavra, sem viver a palavra, sem pagar o preço da palavra. Quer viver a vida do nosso jeito, decorando todas as falas do Netflix e valorizando tudo que é seriado, que é música, que é não sei o quê, mas que é a palavra. Mas sem viver a palavra. É impossível. É impossível. É a mesma coisa de você plantar manga e querer colher maçã. Porque aquilo que você planta, você colhe. A palavra de Deus, ela nos livra do mal. Mas é preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. É preciso estar lá no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É possível habitar no esconderijo do Altíssimo. Mas, Timóteo, eu tenho que trabalhar. Timóteo, eu tenho que cortar cabelo. Eu tenho que ir para o hospital. Eu tenho que fazer meu serviço. Eu tenho que cuidar das coisas de casa. Mas o Senhor nos chama para um nível de intimidade em que nós estamos habitando no lugar protegido pelo Senhor. E esse lugar se chama Palavra de Deus. Quando nós valorizamos essa palavra, quando da nossa boca sai essa palavra, quando entra essa palavra, quando os nossos conceitos, a nossa memória são confrontados com essa palavra, quando a gente pensa uma coisa e a gente pensa assim depois, será que o que eu disse está de acordo com a palavra? Será que o meu casamento está de acordo com a palavra? Será que a minha vida está de acordo com a palavra? Será que as minhas atitudes estão de acordo com a palavra? Se você diz amém, eu digo amém, e eu ainda digo amém, e aleluia e glória a Deus. Mas se você diz não, pastor, eu digo, pois arrependa-te, porque é noite de cura na presença do Senhor. Alinha-te, Salmo 119, versículo 11. A tua palavra, ó Senhor, eu escondi guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, a santidade está na palavra. É o único caminho, é a única solução, é a palavra de Deus. Mas como é que nós podemos fazer isso? Como? Mateus 13, 44 diz que o reino de Deus é como um certo homem que achou um tesouro. Vocês não lembram, né? Ficou na memória temporária, não foi? Eu vou começar de novo. Gente, é só um versículo. O reino de Deus é como um certo homem que achou um tesouro no campo.
ele pegou o tesouro e o escondeu. Ele foi lá, com alegria, e vendeu tudo que tinha. Voltou e comprou o campo. Aqui tem alguns elementos que eu gostaria de ministrar sobre você nessa noite. Você pode estar se perguntando, Timóteo, eu entendi a pregação. Você pode estar na sua cabeça assim, Timóteo, eu entendi. Eu entendi que a minha memória deve ser curada. Eu entendi que a minha palavra deve ser curada. Eu entendi que essa palavra deve ter uma prioridade na minha vida. Aí você pode estar se perguntando aí, mas como, Timóteo? A Bíblia diz que aquele homem foi lá e vendeu tudo o que tinha. Com alegria, ele vendeu tudo o que tinha. Gente, o verbo vender, ele tem uma conotação que só ele tem. Ele é diferente do verbo dar, do verbo doar, do verbo compartilhar. E o evangelho, ele é cheio de dar, de doar, de compartilhar. Mas nessa hora aqui, Jesus usa o verbo vender. Sabe por que ele usa o verbo vender? Você imagina que você compra a casa de alguém, certo? Alguém te vendeu uma casa. Aí você foi lá no cartório e tal, tudo certo. Alguém te vendeu essa casa. Aí você vai trabalhar. Tranca a casa e sai. Aí quando você volta, quem está deitado na rede do teu quarto? O antigo dono. Isso faz sentido? Por quê? Por que não faz sentido? Alguém te vendeu um carro. Aí ele pega a segunda via da chave e fica passeando no teu carro. Isso faz sentido? Por quê? Porque ele vendeu. Vender significa romper o vínculo. Significa aquilo não te pertence mais. O reino de Deus é como um homem que com alegria vendeu tudo o que tinha, rompeu com tudo o que tinha, abriu mão de tudo o que tinha. E ele não vendeu com suvina, ele não vendeu sendo miserável, ele vendeu e com alegria voltou e comprou o campo. Com alegria ele abriu mão do velho. Com alegria ele abriu mão das mágoas. Com alegria ele abriu mão do que era velho. Com alegria ele abriu mão do que não fazia mais bem a ele. Com alegria ele rasgou a criação que ele teve que foi errada. Com alegria ele tirou os princípios errados que haviam na mentalidade dele. Com alegria ele deixou o Senhor reinar sobre ele. Com alegria ele não olhou para trás e não virou estátua de sal. Ele vendeu, ele rompeu, ele disse, isso não é mais meu, agora está vendido, acabou. Agora eu sou uma nova criatura. E eu, como sou esse certo homem, eu quero agora viver guardando esse tesouro. Eu quero falar desse tesouro, eu quero pregar esse tesouro, eu quero esconder esse tesouro. O que nós fazemos com a palavra? Será que ela está escondida mesmo no nosso coração? Esse culto de quarta-feira de ensino, eu gostaria humildemente de trazer esse ensino para a Igreja Nova Vida, para a nossa igreja e para mim. Vamos guardar a palavra de Deus. Vamos confrontar a nossa fala, os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Assim ela gerará frutos. Assim nós seremos a igreja de grande conteúdo, mas também uma igreja de grande poder de Deus. Assim nós seremos uma igreja de grande fé. Porque a palavra com muito conteúdo, sem ser guardada, ela não gera fé. Ela não gera poder de Deus. Ela não gera manifestação do Espírito Santo. Mas um versículo bem guardado e bem acolhido, ele é capaz de fazer uma revolução espiritual numa família, numa casa. Um texto, quando ele é bem guardado, ele é bem acolhido e ele é bem vivido, ele é capaz de revolucionar uma geração. Às vezes nós nos perdemos de tanto conteúdo, de tanto vídeo. Só o nosso canal do YouTube tem umas 170 pregações. É tempo para você ficar assim, ouvindo. Mas o que eu pergunto a você é o que isso tem gerado de consequência nas nossas vidas. A palavra guardada, ela é uma grande prova de amor. Como é que você mostra que ama alguém? É assim, ei, eu te amo, viu? Ei, eu te amo. É assim? Você se sente amado? Se alguém chegar assim para você, eu te amo. É a palavra. Como é que você se sente amado? Cada um se sente amado de um jeito. Tem gente que só se sente amado se der um abraço, né? Tem gente que se sente amado só de estar perto. Tem gente que se sente amado quando ganha um presente. Tem gente que se sente amado de várias maneiras.
Você já se perguntou como é que Jesus se sente amado? Já? Mas você sabe como é que você se sente amado? Quando alguém faz alguma coisa com você, uma palavra, uma carta, um bilhete, um presente, e você, rapaz, essa pessoa me ama. E como é que Jesus se sente amado? Sabe como é que Jesus se sente amado? Ele diz assim, ó, aquele que guarda as minhas palavras, esse é o que me ama. Guardar a palavra é uma prova de amor a Jesus. Não é dizer assim, eu amo Jesus, amo o Senhor, meu Salvador, ou cantar uma canção, Senhor, eu te amo. Isso não faz o Senhor se sentir amado. Ele diz, aquele que guarda a minha palavra, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a ele. É bom, o negócio é bom. Então, vamos, além de cantar, eu te amo, Jesus, além de dizer, eu te amo, Jesus, vamos dizer assim, eu guardo a tua palavra, Jesus. No dia que o pecado bate à minha porta, eu me lembro, santidade ao Senhor. No dia que a ansiedade vem, eu me lembro, não sejais ansiosos por coisa alguma. No dia que a mágoa vinha bater na minha porta, eu me lembro, perdoe o seu irmão, assim como eu te perdoei. No dia em que eu pensar mal de alguém, que a vaidade vier, eu digo, o Senhor resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. E a palavra de Deus, ela vai moldando o nosso caráter, ela vai moldando a nossa personalidade, ela vai nos tornando a imagem e a semelhança de Deus. E eu queria chamar os meninos para tocar. E a vida que o Senhor tem para ti, meus irmãos, não é uma vida de trancos e barrancos. Ontem a gente conversou sobre isso no Peixe Amarelo. Eles vão entender de onde veio essa história. Mas o Senhor, às vezes, parece que o Evangelho está sendo trancos e barrancos. Por cima de luta, de tempestade, de força humana, de grito, de choro, de lágrimas, de dor. Gente, o que o Evangelho propõe para aqueles que guardam a palavra de Deus é uma vida de luta, sim, mas é uma vida onde a vereda do justo vai clareando, clareando, clareando até se tornar dia perfeito. Não é de trancos e barrancos, é de glória em glória e de fé em fé, é de testemunho em testemunho, onde a tribulação ela não gera corações depressivos, a tribulação gera paciência, a paciência gera esperança, a esperança gera experiência, que gera um caráter aprovado. Assim é o Evangelho de Jesus. Mas para quem? Para quem guarda. Para quem deixa entrar e não deixa mais sair. Entrando, você sabe aquele ditado que diz que entra pelo ouvido e sai pelo outro? O reino de Deus é como um homem que a palavra entra pelo ouvido e não sai pelo outro. Tessalonicenses, se não começar a tocar, eu vou continuar. 1 Tessalonicenses. I love you, pastor Hélio. Depois corta essa parte. Porque não é verdade. 1 Tessalonicenses diz assim, o conselho de Paulo, a igreja de Tessalonicenses, no final da carta, diz assim, ó, vocês vão escutar tudo. Vamos escutar tudo. Paulo dizendo, vão escutar de Big Brother? Vão. Porque estava lá no hospital, o pessoal começa a falar, eu vou fazer o quê? Lá. Vão escutar. Hoje vai ter futebol, amanhã de manhã o assunto vai ser futebol. Vai escutar tudo. Mas Paulo diz a Tessalonicenses, ó, escutem tudo. Claro, né? Com ordem e decência. Escutem tudo que as pessoas estão falando. Mas retenha o que é bom. A capacidade de discernir o que é bom. Aí ele diz assim, ó, não apagueis o Espírito Santo. Não desvalorize as profecias da palavra. Você está entendendo como ele relaciona o reter o que é bom com apagar o Espírito Santo e com desvalorizar a palavra? Porque quando a gente retém o que é mal, a gente desvaloriza o Espírito Santo e a gente desvaloriza as profecias e a gente apaga o Espírito Santo. Mas quando a gente retém o que é bom, a gente valoriza as profecias e a gente dá vazão ao Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Quem quer ter sua memória curada nessa noite? Você acha que é possível um perdão perfeito? O mundo diz assim, ó, a amizade é como um cristal. Uma vez quebrado, nunca mais será a mesma. Está escrito, sabe aonde isso?
O papel da esquis. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Ei, você que tem mágoa de alguém. Ei, você que acha que é impossível perdoar. A Bíblia diz assim, ó. E ele lançou no mar do esquecimento os nossos pecados e transgressões. É possível, em Cristo, em memória dele. E o teu relacionamento não vai ser igual ao que era antes. Vai ser muito melhor do que o que era antes. Porque vai estar agora embasado num testemunho de cura e de perdão. Aquilo que antes era no nível, agora será no nível mais excelente. Vamos curar nossas memórias nessa noite. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe de tal forma que Ele esquadrinhe a nossa mente e aquilo que não nos faz bem, aquilo que não é palavra, aquilo que não é bom, seja vendido nas nossas vidas em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês.